prazo da janela partidária se encerrando e há ainda muita insegurança, alguns procurando para qual partido ir, qual a conta que deve ser fechada, enfim, Tássio, mais especificamente sobre a situação que envolve os votos de legenda dos aliados de Silvio Mendes e Fábio Novo. Boa tarde, Tássio Cruz. É isso mesmo. Boa tarde, Eliezer. Obrigado pelas felicitações. Boa tarde a todos. Estamos de volta. Comecei na sexta, né? Voltei na sexta, só um dia, mas estamos de volta. E, claro, Eliezer, num dia muito importante para a política nacional. Hoje, daqui a poucas horas, teremos o fechamento da janela partidária e o fim do prazo para aqueles que queiram se candidatar, para que eles estejam filiados aos partidos políticos. E um fato interessante, Eliezer, é que nos bastidores, muita gente já começa, passada essa etapa das filiações, a discutir números de chapas proporcionais, chapas para vereador. E eu conversava com algumas fontes ao longo dessa semana, apesar de estar afastado, a gente não para nunca de falar de política, e já se comentava, Eliezer, as projeções para os votos de legenda das duas maiores chapas proporcionais, das chapas majoritárias que trarão para as proporcionais esses votos, tanto de Silvio Mendes quanto de Fábio Novo. E eu fui pesquisar, Eliezer, na última eleição que tivemos para prefeito em Teresina, os números. Para se ter ideia, o candidato que mais trouxe votos para uma chapa, uma legenda, o prefeito Dr. Pessoa, eleito, que trouxe mais de 5.500 votos para a chapa do MDB. Através desses votos que foram puxados pelo candidato a prefeito, o MDB conseguiu fazer uma terceira cadeira na Câmara Municipal de Teresina. Para a gente ter ideia, Eliezer, da importância dos votos de legenda. Explicando rapidamente para o amigo de casa o que é o voto de legenda. É aquele voto em que o eleitor, ao invés de escolher um candidato a vereador, de digitar lá o seu número com 5 dígitos, ele só digita os 2 primeiros dígitos de um partido. E esse voto conta como voto de legenda. E o segundo candidato mais votado em 2020 foi o próprio PSDB, que teve Montezuma candidato a prefeito, teve 3.283 votos. Então, Eliezer, esse voto de legenda que se projeta tanto para Fábio Novo, através do Partido dos Trabalhadores, quanto para Silvio Mendes, no União Brasil, pode ser o fiel da balança, Eliezer. Pode ser aquele que define se um candidato entrará ou não, será eleito ou não, através das sobras e de cálculos que a gente vai explicar ao longo desses meses, mas já está se fazendo sim, viu, Eliezer? Muita conta sobre os votos de legenda nos bastidores políticos. E é importante fazer, o Tássio trouxe um exemplo bem didático da importância que o partido tem de contar com esses votos. Porque realmente, às vezes, o eleitor tem uma identificação com o partido e não necessariamente com o candidato. É menos comum, mas acontece. Acontece muito, Eliezer, o caso do eleitor menos informado, que muitas vezes digita o número do prefeito para vereador. E esse voto acaba contando também como voto de legenda, mesmo sendo um equívoco do eleitor, né? Acertando os 2 primeiros dígitos e sendo do partido, isso, conta para o partido. E conta, normalmente o eleitor já vai, principalmente na eleição municipal, que o voto é só para vereador e para prefeito, ele já vai para a urna muitas vezes com o número do prefeito decorado. Porém, digita por um equívoco na urna, mas também tem aquele que escolhe o partido, que não tem um candidato definido, mas pode ser o fiel da balança em outubro, este voto de legenda. E não estranhe candidato ou eleitor que erra na hora de votar, porque nós temos aqui casos de candidato que anulou o seu próprio voto por falta de habilidade ali com a urna eletrônica. Já aconteceu. Já tivemos e esses casos, principalmente de erro no voto de legenda, é um caso interessante que muitas vezes, apesar de errar o candidato a vereador, ele acaba beneficiando aqueles que foram os mais votados, porque, como a gente explicou, o voto cai como um voto de legenda e agrega ao partido como um todo. E isso pode acabar decidindo se um vereador que ficou ali próximo com a sobra alta será eleito ou não. Chamar isso de uma cauda surpresa. Sim. Uma cauda surpresa. E com o passar dos anos, Eliezer, o voto de legenda ele vem
sendo reduzido, né? Cada vez mais, menos trabalho partidário, mais candidatos que centralizam na sua própria figura as candidaturas, e isso tem feito com que os votos de legenda caiam bastante no Estado. Mas, quando se fala em votação mais expressiva, por exemplo, a última eleição teve um caso curioso, aqui no Piauí, a eleição geral, a candidata do MDB, Simone Tebet, à presidência da República, teve menos votos que os votos de legenda para deputado estadual e federal do partido. Para a gente ter ideia, aliás, de como que é complexa essa situação.